Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Este é o Encontro Parlamentar, a sua chance de conhecer mais de perto o trabalho de cada um dos vereadores da Câmara aqui de Botucatu, da nossa cidade. Hoje a gente conversa com a vereadora Érica da Liga do Bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carol, e vamos saber o que a gente realizou aí nos 6 meses do nosso já iniciado trabalho. Pois é, e são os 6 primeiros meses de um mandato que dura 4 anos, bem no comecinho, né? Então fica aquela curiosidade, talvez, de quem está assistindo, como que era a expectativa que você tinha antes de entrar para a Câmara, esse é seu primeiro mandato, e se de fato essa expectativa se concretizou ou você acabou encontrando até um ambiente diferente do que você imaginava? A Câmara realmente é um ambiente novo, totalmente novo para mim. Eu sempre busquei realizar as coisas fora e, na verdade, tinha entrado 2 vezes na Câmara, né, aqui no local. Então, para mim, foi totalmente novo. Eu não tinha nenhuma, né, na verdade, expectativa do que eu iria encontrar, porque eu nem sabia como funcionava. Eu tive que buscar todas essas respostas, aprender com o dia a dia. E, assim, o aprendizado tem sido maravilhoso, porque realmente eu falo que todas as pessoas deveriam realmente conhecer como funciona o legislativo, porque é uma forma muito bonita do cidadão ter uma resposta, né, uma resposta das suas demandas. E eu estou gostando absurdamente disso, assim, gosto muito de representar o povo e de buscar todo o que a gente tem, assim, de preocupação hoje para defender e para ter respostas. Acho que esse é o melhor caminho para as pessoas e eu estou gostando bastante. E você começou o seu mandato, é importante a gente lembrar também, porque impacta bastante o dia a dia no meio de uma pandemia, né? A pandemia de Covid-19 ainda está aí. Então, como que tem afetado o seu trabalho? Tem influenciado de alguma maneira? O meu trabalho focado na causa animal, ele não mudou. Na verdade, a minha demanda aumentou bastante, principalmente em relação a ser uma vereadora, então eu tenho sido muito mais procurada, mas assim, tem sido tranquilo porque eu já visitava em loco, então a minha demanda não mudou. Né? O que eu sinto um pouco assim de falta, e acho que é até realmente uma coisa que a gente espera muito começar, é a visita aos bairros, poder conversar realmente olhando no olho das pessoas, né? Sentindo o que cada pessoa no seu bairro precisa, e isso é uma coisa que a gente busca e que eu assim sinto falta disso. É uma das coisas que a gente espera muito que acabe logo, né? Isso da pandemia, para que nós possamos realizar esse trabalho. Sim. E como outros vereadores, você também tem que conciliar o seu trabalho, a sua atividade, com o seu trabalho aqui da Câmara. Então, como que é a sua rotina? Falando realmente o seu dia a dia, da segunda-feira, começou a semana lá, até a sexta-feira à noite, ou até sábado e domingo, como é essa rotina parlamentar, para quem tiver curiosidade? Eu sempre brinco que quando eu era de fora, falavam, né, que o vereador não trabalha. E aí eu sempre brinco que isso é totalmente irreal, porque assim, eu acordo no horário que todo mundo acorda para trabalhar, 7 horas da manhã, a minha rotina já começa a partir daí. Eu resgato animais o dia todo, né? Então, além disso, eu tenho os meus compromissos na Câmara, as minhas reuniões, eu sou das comissões, de 2 comissões. Então, assim, eu tenho que participar das reuniões, tenho que participar de cursos. Além disso, eu sou mãe, tenho uma família. Então, assim, a rotina de trabalho, ela é gigante. Eu, aos sábados, tenho a feirinha de adoção da ONG. Então, assim, às vezes, quando eu tenho um domingo sobrando, eu faço o sonho do bem, né, que todo mundo conhece. Então, assim, a minha rotina de trabalho, eu falo que eu trabalho descansando e descanso trabalhando. Mas eu gosto muito, eu acho que vale a pena, e a gente tem muito pouco tempo para deixar alguma coisa. Então, assim, eu quero que o meu tempo seja muito proveitoso. É isso. E a ideia desse programa é realmente fazer uma prestação de contas do que aconteceu nesses últimos 6 meses, como tem sido o seu trabalho. Então a gente dividiu as perguntas aqui para tentar fazer um parte a parte desse trabalho do vereador, porque ele abrange bastante coisas, mais às vezes do que o pessoal imagina. Então começando com o que é mais visível, que é o que passa pela sessão plenária, a sessão que acontece de segunda-feira à noite aqui na Câmara de Botucatu. Teve alguma matéria que você apresentou, seja requerimento, indicação, moção ou até projeto, não precisa ser uma, mas pode trazer algumas coisas que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo? Acho que o projeto de lei
que a gente colocou em pauta, que foi o Dia Municipal do Voluntariado, foi com certeza um dos projetos assim que chamaram mais a atenção por conta da nossa cidade ter prestado, né, o trabalho que prestou no dia da vacinação em massa. Então realmente foi uma expectativa de aprovação que isso acontecesse, que foi muito legal, que pensar que nos próximos anos a gente vai ter um mês de conscientização do voluntariado, né, para mostrar o quanto esse trabalho é importante. Eu falo que a nossa cidade ela seria muito melhor com o voluntariado. Então eu acho que para mim, assim, realmente foi um dos mais lindos, né, projetos de lei que a gente poderia colocar aqui para aprovação e, graças a Deus, foi aprovado por unanimidade. Então, eu fico muito feliz disso acontecer. Assim, os requerimentos eu sempre tento explicar para a população. Quando um munícipe vem a procurar um vereador, a gente tem, através do requerimento, uma forma de transmitir o pedido do cidadão, né? Então, às vezes, o que assim, desmotiva um pouquinho o vereador é que, às vezes, há uma demora muito grande nas respostas dos requerimentos, às vezes uma insatisfação na resposta, mas essa é a forma, né? É o meio que a gente tem de responder. Mas assim, como eu disse, estou aprendendo de tudo um pouquinho, inclusive a esperar, né? Isso é uma coisa que a gente aprende dentro desse meio político, que tudo tem um tempo. Então isso, mas acredito que de tudo que, assim, da causa animal, claro, todas as buscas, né, que eu tenho colocado e, assim, tentando representar um pouco de cada coisa, porque quando eu entrei todo mundo achava que eu só lutaria pela causa animal e realmente a minha pauta não é voltada só para a causa animal. Eu defendo a mulher, né, hoje em dia tenho buscado bastante informações sobre as crianças, até a vulnerabilidade das pessoas em relação à pandemia, que é a falta de alimento, tudo isso tem feito parte, né, da minha luta. Inclusive hoje, como presidente da Comissão de Obras, também tenho buscado muito reunir empresários, a população, para que ela seja ouvida em relação à lei do zoneamento, parcelamento de solo. Então são todas coisas que eu fui aprendendo com o tempo e hoje entendo a importância da participação popular em relação a essas pautas. Uhum. E outra função muito importante do vereador, e dos vereadores, então vereadoras, vereadores, né? Também é participar das votações que acontecem em plenário, estudar projetos e votar projetos que não necessariamente são de autoria do próprio vereador. Teve algum momento assim de debate plenário, de votação plenária, que você considerou bem importante nesse semestre? As votações sempre são... Pode ser uma coisa muito simples, mas também pode ser uma coisa bastante acalorada. Então, eu achei muito interessante e é uma coisa que a gente também aprende, que no início a gente acha que só os nossos projetos ou requerimentos são os importantes de ser, né, atendidos e lidos, mas aí a gente percebe que a demanda dos outros vereadores também é importante. E a gente percebe que se a gente não estudar o que o outro vereador também está propondo, realmente acaba virando, às vezes, uma discussão que não é necessária, né? E às vezes uma discussão que é muito necessária. Então, eu acredito que de todos os projetos, o que mais hoje, né, que eu falo, dentro dos meus 6 meses, que mais assim foi relevante para mim foi o do Botucatu em Frente, que foi uma discussão grande, foi, né, um pedido que se tornou uma coisa que criou uma confusão e depois foi resolvido, tudo certinho, mas então dentro do meu semestre ele foi o que mais me marcou, com certeza, foi o que mais me marcou. Sim. Você citou também que você faz parte de comissões da Câmara. A Câmara tem comissões permanentes, tem comissões temporárias que funcionam ao longo da semana. E você também é a vice-presidente desses 2 primeiros anos dessa legislatura. Como tem sido a experiência? Como é esse trabalho mais interno aqui do Legislativo? Como vice-presidente da mesa, assim, como eu não vejo, além, lógico, das assinaturas, uma presença tão grande, mas nas comissões até eu me surpreendo, porque eu falo que eu aprendi palavras que no início eu ouvia falar, meu Deus, eu nunca vou guardar essa palavra. E hoje, né, eu trato dessas palavras, ou siglas, ou símbolos, com muita facilidade.
Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, eu sou presidente da Comissão de Obras e sou presidente da Comissão Permanente da Causa Animal. Né? Temporária essa, temporária né? da Causa Animal, exatamente. Então, principalmente na Comissão de Obras, eu tenho aprendido assim, e estudado coisas absurdamente para entender o porquê a gente faz parte daquilo. E assim, as aprovações são muito importantes, porque as coisas vêm do executivo e é como eu falo, não é simplesmente assinar e devolver. A gente tem que entender o que está sendo enviado, porque isso vai vai fazer parte do futuro da população. Então, realmente é importante, precisa ser lido, então não é simplesmente chegar e assinar. A gente tem que entender o assunto para poder discutir. Para fechar essa parte da prestação de contas, a gente falou do trabalho interno, falou do trabalho que passa em plenário, falta falar do trabalho mais externo, junto com a população. Você já falou que sente falta, né, desse contato mais próximo, que a pandemia acaba atrapalhando um pouco, mas como tem sido as suas conversas com a comunidade botucatuense, esse contato, esse trabalho com ela? Assim, como eu falo, eu vim da causa animal e essa demanda não diminuiu para mim. O que eu vejo só é que eu não sou uma vereadora que gostaria de atender cada munícipe para resolver o problema dele. Eu gostaria de ouvir o munícipe para entender o problema do bairro ou da região e resolver com a política pública o problema da região. Nunca de uma pessoa só, né? Porque de uma pessoa só é como eu falo, é como a causa animal, é enxugar gelo. Então, assim, a gente precisa entender o problema de um todo e reunir a maior parte das informações daquela pessoa ou daquele bairro para resolver aquele problema, né? Porque senão a gente resolve só de um e aí amanhã tem o outro. Então, eu não sinto falta tanto de resolver o problema de cada um, mas com o problema de um eu resolvo o problema de muitos. Então, essa agora, indo para as ruas, com certeza a gente vai ter uma demanda muito maior de reunir a demanda de todos. Essa é a busca. Sim. E antes da gente falar de algumas outras coisas, tem alguma coisa de prestação de contas mesmo que aconteceu nesses últimos 6 meses que você gostaria de compartilhar, além do que a gente já falou até aqui? Eu acredito que em relação ao que eu busco, né, todas as leis que eu tenho colocado, às vezes as pessoas me cobram algumas coisas que ainda estão pendentes, mas como eu disse, eu tive que aprender que dentro, né, do meu trabalho as coisas demoram um pouco. Então eu só espero assim que as pessoas compreendam que eu não deixei de buscar nenhuma informação, não deixei de tentar resolver os problemas aos quais eu me propus a buscar, mas é que tudo, infelizmente, tem o seu tempo. E aí eu vou aprendendo e vou ensinando as pessoas que a gente precisa esperar. Então você deu o gancho perfeito aqui para a minha próxima pergunta, que é justamente disso, né? Você falou tanto de aprender, que aprendizados, que lições, além dessas que você já falou, que você gostaria de compartilhar com a população? Às vezes alguma coisa que o pessoal não sabe tanto sobre a rotina do vereador, ou sobre alguma coisa mais interna, enfim. Que aprendizado você teve nesses 6 primeiros meses de mandato e que seria interessante a população saber também? Da mesma forma como eu nunca busquei, né, estar na Câmara ou conversar com os vereadores ou entender o legislativo, hoje eu peço para que as pessoas tentem se aproximar um pouquinho mais. Porque realmente não é só o munícipe que pede, mas é que para que o munícipe que tem dúvida, ele entenda o que acontece aqui dentro e às vezes ele só vai ver a discussão que sai nas mídias, né? E aí às vezes ele nem entende realmente do assunto que está sendo discutido, então é importante que ele busque esse conhecimento. A Câmara está sempre aberta, não agora na época da pandemia, mas ela está sempre aberta para receber a população, né? Para que as pessoas sejam ouvidas e as pessoas não fazem. Então às vezes eu vejo grandes discussões, e eu digo antes, né? E assim, não há participação das pessoas. E aí as mesmas pessoas, às vezes sempre, e às vezes nenhuma pessoa nas participações. Então eu acho que as pessoas precisam participar para cobrar, né? E não só jogar depois uma cobrança não tendo participado. Então eu acho que é muito importante a participação, aprender realmente a acompanhar o legislativo. A gente falou um pouquinho, até bastante, né, desses últimos 6 meses, do trabalho da vereadora Érica. E agora a última pergunta é pensando um pouquinho para frente. O que esperar do seu mandato, do seu trabalho nos próximos 6 meses, até nem pensando assim então até o final do mandato, né? Nos próximos 6 meses, e se nesse tempo você já consegue ver que essa legislatura está deixando algum tipo de marca, já está formando a sua cara.
como tem sido e o que a gente pode esperar? Então, dentro do meu planejamento, realmente nos próximos 6 meses, eu tenho grandes projetos para apresentar ainda. Como eu disse, tudo demorou para eu aprender. Então, assim, o projeto principal, que é o projeto de lei da causa animal, que a gente enviou para o executivo e ele provavelmente será avaliado agora nesse semestre. Então, na minha luta é a base principal, mas é claro que eu tenho outros projetos que virão, que assim dependem muito, como eu falei, da participação da população para entender o que é importante para a população para colocar. Né? E assim, eu pretendo participar muito mais dos projetos dos outros vereadores, que eu também entendo que não adianta eu pedir para a população participar do legislativo e não acompanhar o trabalho dos meus amigos vereadores. Então, é buscar mais informação sobre o que eles estão colocando e, assim, a ideia realmente é essa. Eu não planejo muito o futuro, porque eu falo que é um dia cada dia. Mas eu espero realizar mais coisas, eu espero não deixar a população achar que realmente um vereador só trabalha às segundas-feiras. Então eu pretendo mostrar que o trabalho é diário, que a gente tem muitas lutas para trazer para o legislativo, para que o executivo também compartilhe disso e que a população colha os frutos do que a gente está plantando. Muito obrigado, vereador, e fica o recado, então, para o pessoal que está assistindo continuar acompanhando o trabalho da vereadora Érica da Liga do Bem, que foi a nossa convidada hoje, e dos outros vereadores e da Câmara como um todo. Esse foi o Encontro Parlamentar, um momento de prestação de contas na TV Câmara Botucatu, e a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá, tchau!